E quando que foi que eu entendi, que eu percebi que a maneira que estar bem vestida, né, melhorava a minha credibilidade? Vou contar um pouco da minha história aqui pra vocês, pra quem não conhece. Eu sou designer de moda, sou formada, né, em moda, fiz faculdade de moda, mas trabalhei em muitas áreas na minha vida, né? Além de trabalhar com moda, lá no começo também eu tive algumas empresas, algumas coisas que não deram muito certo. E depois de um tempo, né, de todo o auê na minha vida, eu fui trabalhar, tive 2 trabalhos ali que foram muito importantes pra mim, que me fizeram ter essa percepção. Mas o principal foi quando eu fui trabalhar com alfaiataria. Então eu trabalhava com alfaiates. O meu trabalho era o seguinte, era uma proposta diferente, né, de uma alfaiataria mais moderna. Então como é que funcionava? Eu atendia homens, eu fui treinada por vários alfaiates, e eles me ensinaram a fazer todo o processo. Então eu aprendi tudo, fazia tudo, né? Tirava a medida do cliente, ajudava ele a escolher tecido, a fazer combinação, depois mandava esse pedido com essas medidas para a fábrica produzia e eu voltava com essa peça para o cliente para provar essa roupa nele. Por quê? Porque ele precisava, era sob medida, então tinha que caber no corpo dele, tinha que funcionar para a estrutura do corpo. E eu fazia toda essa prova, marcava ajuste. Então assim, eu sou praticamente uma alfaiate sem fazer a peça, né? Então eu sei toda essa parte. E isso me fazia o quê? Primeiro que essa é uma área muito pouco explorada por mulheres. A gente vê muitos homens nessa área, quase não existem mulheres, tá? Então a primeira impressão que esses homens tinham é, opa, uma mulher, alfaiate, que coisa estranha. E aí eu entendi que a maneira como eu me vestia, que era sempre muito despojada, porque até então eu nunca tive um trabalho formal. Então até por muito tempo eu tive empresas, mas era empresa assim, com meu pai, do lado de casa, uma coisa muito simples. Então eu não tinha muito que me preocupar com isso. Não tinha, mas deveria, porque isso também faria diferença. Depois eu vou comentar um pouquinho melhor. E aí quando eu fui para esse trabalho, eu fui atender pessoas de um nível muito maior do que o meu, né? Então eu que vim de uma família muito humilde, depois fui melhorando, a gente entra na classe média, melhora. Mas eu atendia um público de um poder aquisitivo muito alto, né? Pessoas com poder aquisitivo ali, um público AAA. Então eu me via assim, fora daquele contexto. E aí, toda vez que eu chegava nesses clientes, eles me olhavam. É normal, né? A gente olha, a gente observa as pessoas. E eu ia até o ambiente deles, eles não vinham até mim. E aí, nesse momento, o que eu pensava? O que tá acontecendo, gente? Quem que sou eu nessa história? E eu percebi que eu tinha que me aproximar deles, porque eu não tinha tanta credibilidade. Primeiro porque no começo eu tava em início de carreira, não tinha essa confiança toda pra trabalhar. E depois que eu falava, gente, mas eu sou muito diferente, né? Como é que eu vou me vestir aqui nesse contexto todo? E por vender ternos, por trabalhar com ternos, eu, por sendo mulher, não usava um uniforme, que teoricamente seria mais fácil, né? E aí eu tive que ir atrás disso, porque como era uma startup, era uma empresa no começo, só tinha eu de mulher trabalhando, eu tive que ir atrás dessas informações para ver como que eu iria me inserir naquele ambiente, para mudar essa questão. E aí, depois, nesse contexto, eu tive que entender sobre esse universo e entender quem era esse público, o que eles esperavam de mim. Eles esperavam de mim uma mulher mais séria e que a roupa que eu usasse me aproximasse deles. E aí, voltando um pouquinho aqui para a questão do meu trabalho, eu comecei a perceber que todos os elementos importavam. Então a bolsa que eu chegava para atender esses clientes era observada, porque eu tirava ela e colocava em cima da mesa. O meu celular também, que eu chegava lá, meu celular era um celularzinho Samsung bem velhinho que eu tinha. Então tudo isso foram pontos que eu comecei a notar. Por quê? Porque eu vendia um produto de alto valor, muito alto, né? Só pra vocês terem uma ideia, os ternos que eu trabalhava, que eu vendia, partiam de 3 mil reais. Então, o público que compra um terno desse é um público que tem poder aquisitivo. E ele espera que uma pessoa que represente esta empresa tenha este poder aquisitivo. Então, se eu chegasse menos do que eles esperavam, acontecia um ruído ali e eu não passava a credibilidade que era necessária, tá? Então, isso era um ponto muito importante que eu tinha que trabalhar para alcançar. É claro que eu não era o público daquela marca, né? Eu, se fosse comprar um terno, não compraria daquele valor, compraria de um valor menor naquela época. Mas comecei a me vestir mais parecido com aquilo. E aí um ponto que é importante, eu não comecei a comprar coisas caras nem de marca. Eu comecei a entender que eu precisava de coisas com bom aspecto, que é totalmente diferente, que a gente pode encontrar inclusive na Renner, tá?
Então, esse é o ponto importante, da gente se aproximar ao público que a gente atende, para que a gente tenha mais credibilidade. Então, no momento que isso fez sentido para mim e que eu comecei a me equiparar com essas pessoas, ficou tudo muito mais fácil, mais fluido. Eles me davam mais credibilidade, eles confiavam mais em mim, eles viam que eu estava alinhada com o propósito da empresa, com todas as questões que envolviam aquilo, tá? Então, por que muita empresa coloca uniforme nos funcionários? Para padronizar, principalmente que estão direto ali, né? Fast food, essas coisas assim, tem um padrão. Por quê? Porque eles querem que você veja aquilo com credibilidade. Porque se amanhã você aparece, vamos dizer, você vai no McDonald's, um dia tem um funcionário com uma camiseta branca, o outro tá com uma camiseta roqueira, o outro tá com um boné, o outro tá de um tênis skatista, cada um tá de um jeito diferente. A gente não entende o que aquela empresa quer comunicar. E aí você precisa pensar como você empresa, que sou eu, por exemplo, hoje, sou a Cláudia empresa, e você precisa pensar em você trabalhando para uma empresa, mas sendo a sua própria empresa. Como que você está se conectando com essas pessoas? Como que isso está se alinhando, né? Então, ó, as meninas estão falando aqui, ó,